E aí, gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem. Bem-vindos ao canal Universo. Esse é mais um Explicando Autores aqui para este canal. Faça aquelas coisinhas de canal do YouTube, escrevendo, deixando comentário, like, esse tipo de coisa. E eu estou muito feliz em poder falar um pouco mais sobre as ideias do filósofo brasileiro pernambucano Érico Andrade. Esse é provavelmente o último Explicando Autores do ano, então dê uma maratonada aí nos episódios que você não assistiu ainda, que vai aparecer na playlist no final desse vídeo. Como de praxe, duas ideias aqui a serem recortadas e comentadas do pensamento do Érico. E aí já digo para vocês que fiz o convite para o Érico estar aqui aparecendo no canal, em live. Provavelmente vai ser a primeira live, uma das primeiras lives do ano de 2023. A primeira ideia, e aí eu estou lendo um texto, um artigo do Érico, do professor Érico Andrade, chamado A Opacidade do Iluminismo e o Racismo na Filosofia. E esses são temas muito próprios assim no pensamento desse teórico e tal, desse professor, que é essa questão da formação da subjetividade, do racismo, as contradições da modernidade, né? E esse texto, ele desenvolve bem essas questões, esses temas. A primeira reflexão que eu gostaria de compartilhar com vocês é a ideia da opacidade das luzes luministas, né? Para o professor Érico Andrade, essas luzes do esclarecimento, do iluminismo europeu, elas não são transparentes, elas não deixam entrever, né, os reais interesses, né, externos a essa política do conhecimento, ética e jurídica também, de um futuro e um progresso dos povos. Se o iluminismo internamente, né, para os países europeus, ali nos idos do século XVII, XVIII, proclamava aquela coisa do saperial, de ousos e saber, e aí a gente está falando de teóricos como Kant, mas também está falando do Descartes, do Bacon, né, dos principais próceres teóricos aí do racionalismo moderno. Se internamente na Europa esse discurso estava servindo para proclamar a autonomia e a liberdade dos sujeitos frente às tutelas, seja da igreja, na figura do poder papal, seja no poder civil, através da figura dos monarcas. Então era uma libertação, né, do humano, né, frente a essas duas tutelas. Então a ideia do antropoceno se colocava ali, né, como o uso e o manejo de uma razão que torna livre e autônomo o homem. Esse era o discurso interno do pensamento racionalista da modernidade. Para o professor Érico, essa ideia das luzes é muito mais contraditória e limitada do que se pode imaginar. Na verdade, essas luzes elas são opacas. Elas não deixam entrever os seus reais interesses. É como se houvesse sombras que são escondidas e é afirmada a homogeneidade de um esclarecimento, de uma claridade que ofusca até essa razão que é proclamada. Eu vou ler um fragmento aqui do artigo do professor Érico para a gente compreender um pouco essas contradições, esses limites das luzes europeias. Né? Ouçam bem. Tenho convicção de que o discurso iluminista foi importante para o fortalecimento das instituições na Europa, por meio da defesa de que os povos poderiam determinar suas próprias leis e não estariam mais, por conseguinte, submetidos a leis que emanavam da vontade divina e às quais só algumas pessoas teriam acesso privilegiado, sejam sacerdotes, reis ou mesmo um misto das duas coisas. Então percebam que logo de cara o Érico ele não denuncia e não nega as vantagens desse discurso de uma autonomia, de uma liberdade, discurso do antropocentrismo para a gestação de um espírito do tempo ali europeu no século XVII, XVIII em diante. Ele reconhece as conquistas e tal, da saída dessas tutelas, né, o que o Kant vai chamar de menoridade. Né? Tem inclusive um texto específico do Kant sobre isso. Né? Contudo, quando as luzes situam seu foco nas fronteiras de um continente, elas servem para ratificar estereótipos porque eclipsam a opinião dos que são estereotipados. Incorporando a razão em seu discurso, os iluministas fizeram do que não é o espelho da Europa a imagem do atraso, do desumano, que prestava, na melhor das hipóteses, ser conduzido, adestrado para se adequar ao modelo europeu. Esse projeto teórico, racionalista, que é também um projeto civilizacional, ele se coloca como um ensimesmado, como universalizante a partir de si. Então, acaba cumprindo endogenamente as suas funções, os seus desígnios, que é de se libertar dessas tutelas, do poder civil e do poder religioso, como eu falei para vocês, como o professor Érico está confirmando aqui. Mas externamente, na melhor das hipóteses, ele está colocando tudo que não é espelho daquele tempo e daquele lugar em que é gestado essa ótica das luzes, do saber ousar, como um atraso, como um passado, como obscuro,
e é todos os territórios, os povos, as pessoas que foram colonizadas nos processos, né, da modernidade e tal, das chamadas grandes navegações. Então o Érico já coloca essa opacidade das luzes como as contradições, as ambiguidades de um processo que é colonial eminentemente. No alto desses 5 minutos eu lembro vocês, claro, do que não esquecer de deixar aquele like que ajuda demais esse vídeo ser impulsionado aqui na plataforma, a dar relevância ao canal também. A gente está na busca de 6.000 inscrições. Esse canal não é monetizado, não custa lembrar, mas pretende ser. Um segundo conjunto de ideias aqui do professor Érico está voltado para o papel da filosofia nesse contexto aí das luzes, do esclarecimento. Para o Érico, a filosofia ocupava aqui na modernidade uma espécie de papel de vidente ou de oráculo do destino dos povos. E aí a gente tem que recordar que na antiguidade tinha uma pessoa, uma autoridade mítico-religiosa que revelava o destino das pessoas, que era o oráculo, né? E não raro o destino de um povo como um todo. Então era uma narrativa que estava colocada ali, centrada na figura de uma pessoa que tinha um poder de autoridade para revelar uma verdade para o futuro, uma verdade de futuro. Na modernidade, essa autoridade ela é negada, como a gente falou aqui, seja o poder religioso ou o poder dos reis e tal, ou quaisquer outras autoridades que colocavam amarras nas autonomias dos humanos. Então aqui a filosofia, o pensamento racional da modernidade assume esse papel de anunciadora de futuros, do destino dos povos. E o professor Érico vai analisar um pouco esse papel da filosofia como oráculo, né? E já coloca um pouco que esse racionalismo que tenta uniformizar o destino moral dos povos e tal, ele tenta ser esse oráculo e colocar dentro do mesmo pacote o destino dos povos e das pessoas. Ouçam bem, ó. A filosofia coloca-se no âmbito da atividade investigativa da razão, como a disciplina que tem o poder de antever o fio condutor da história. A própria ideia de fio condutor da história, como se houvesse um progresso linear, constitutivo de cada nação, de cada povo, um passado, um presente e futuro, já é uma criação e invenção moderna. Isso é posto em curso no pensamento dessa razão especulativa e consciente, né, desse destino. Isso porque ela se estrutura sobre uma base objetiva que habilita a garantia a impessoalidade na construção do conhecimento moral e científico. Não só a impessoalidade, mas inespacialidade, uma atemporalidade, porque os subprodutos dessa filosofia especulativa, racionalista, que produz uma autoconsciência desses povos, ela é apartada do tempo e do espaço, então ela se pretende universal. Ou seja, a validade do conhecimento filosófico consiste no fato de ele ser supostamente autônomo em relação às crenças dos que o produzem. Os filósofos, as pessoas que o fazem, assim como o discurso científico, é independente da crença dos cientistas e entidades transcendentais de qualquer outra natureza. E percebo que esse papel da filosofia também é um corolário daquelas proclamações das luzes iluministas. Por quê? Se endogenamente era para libertar as pessoas dos poderes antigos, da medievalidade, aqui a filosofia também cumpre esse papel de uma autoridade, vamos dizer assim, apartada do tempo e do espaço, e os filósofos cumpriam esse papel de não estarem determinados por autoridades das contingências temporais. Então, o pensamento de uma filosofia não estaria atrelado à determinação de um monarca ou do poder e do pensamento eclesiástico, enfim. Então a filosofia como oráculo, como anunciadora de futuros, ela também tem esse papel de se libertar os povos da tutela de poderes tais. Só que para o professor Érico, mais uma vez, essa capacidade que teria a filosofia de determinar o futuro dos povos, na verdade esconde um horizonte que está colocado ali para uniformizar o destino de cada nação, de cada território. E nega, inclusive, as diferentes constituições históricas de cada povo, né? As normatividades várias, as religiosidades distintas, os estágios diferentes de coletividades formadas. Então é mais uma forma dessas luzes europeias da modernidade de realizar uma dominação, uma subalternização e uma negação histórica e epistêmica em termos de conhecimento dos povos que foram dominados aí pelos processos da colonização postos em curso na modernidade. É isso, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Se gostarem, demonstrem daquele jeitinho lá e já falar que o professor Érico, espero que o professor Érico possa comentar um pouco mais essas e outras ideias aí ligadas à trajetória acadêmica dele e pessoal. Valeu!